Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos começar a nossa devocional com uma leitura bíblica que está em Isaías 41, versículo 10, que nos fala assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Então, diante dessa leitura, eu vou começar dizendo: Deus está comigo e com você sempre. Amém? Então, aqui nós vemos uma palavra que ele começa pedindo para que não tememos. Então começa lá: não temas, porque eu sou contigo. Então aqui ele está falando do medo. Sim, esse medo, esse sentimento que está sempre conosco, que nós nos apossamos dele, né? Então esse medo que temos das perdas, principalmente das perdas, nós temos medo de perdas de bens materiais, temos perdas de pessoas que amamos, temos medo dessa perda, temos medo até de seguir em frente em muitas situações. Temos medos das tribulações, dos problemas. E o medo faz com que esse problema ele aumente de tamanho, ele se torne um gigante, que é mais difícil de batalhar. Mas a gente deve lembrar que assim como Davi não teve medo de enfrentar um gigante, não me recordo aqui quantas vezes maior do que ele não teve medo, ele só teve fé que Deus iria estar com ele naquela batalha. Então cabe a nós termos mesmo essa mesma postura, confiar em Deus e olhar para o problema de um tamanho menor, de uma perspectiva diferente. E como podemos fazer isso, né? Através da nossa fé. Se a nossa fé está em baixa, está pequena, os nossos medos vão aflorar em maiores tamanhos, em maiores proporções, né? E vai nos gerar insegurança, nos gerar ansiedade. O medo é a mãe da ansiedade, ou pai da ansiedade. Ele produz ansiedade. Então, como podemos vencer esse medo? Através da nossa fé, né? E diante do medo, nós devemos nos lembrar de algumas coisas. Uma delas é nos lembrar sempre das promessas de Deus em nossas vidas. A Bíblia está cheia de promessas de Deus para a nossa vida, promessas de proteção, promessa de cuidados em nossas vidas. Em Filipenses 4, 6 e 7, nos pede que não andemos ansiosos por coisa alguma. E no versículo 7, Deus nos oferece a sua paz. Então, quando o medo bater na nossa porta, que nós possamos abrir a nossa Bíblia e ler todas as promessas que lá se encontram, que Deus faz para a nossa vida. E o medo fugirá, se dissipará com facilidade, porque através da palavra nós podemos ter fé
e confiança. Podemos também ter a esperança de que tudo vai passar. Tem batalhas que a gente não vence com a nossa força, com a força do nosso braço. Ela é vencida com os joelhos dobrados, com o olhar para Deus. Outra coisa que a gente deve lembrar é o que Deus já fez nas nossas vidas. Quantas coisas Deus já fez, já trabalhou na nossa vida. No Salmo 77, 11 e 12, o salmista, ele recorda de quantos feitos Deus fez na antiguidade e o quanto ele confia que Deus também fará na vida dele. Então, diante disso, nós também podemos confiar que o que Deus já fez lá atrás, Ele pode fazer também em nossas vidas. Ele trabalhou, e devemos nos lembrar o quanto Deus já trabalhou em nossas vidas mesmo. Quantas portas já foram abertas, quantas orações já foram atendidas. Eu estou fazendo aqui, mas se a gente for contar tudo, não cabe em todas as mãos, em todos os dedos das mãos e todos os dedos dos pés. Quantas bênçãos derramadas, quantos livramentos já tivemos. E algum dos livramentos a gente nem tomou conhecimento, só Ele conhece, só Ele sabe. Deus, devemos nos lembrar que Deus até aqui te sustentou. E porque Ele não o fará daqui em diante, porque Ele não o fará no nosso futuro, nós devemos focar apenas em Deus. Não devemos focar no tamanho do problema. Porque o problema ele pode ser pequeno, mas quando a gente foca demais nele, o tamanho dele dobra. Então, se a gente olhar sempre para Deus, nós não teremos que batalhar com o gigante como Davi fez. Ou se batalharmos com o gigante, tivermos que batalhar, devemos ter a mesma fé que Davi teve. Confiar em Deus e que Deus algo fará. E nós vimos que com apenas uma pedrinha, ele derrubou um gigante. Então a nossa pedrinha é a fé. Nós podemos derrubar gigantes com ela. Então a fé, ela nos fortalece, ela nos dá esperança. Para terminar aqui, vamos continuar lembrando de duas coisas. Que o medo e a ansiedade são parceiras, são companheiras. Uma vive em função da outra, mas que nós temos um grande remédio para combatê-las, que é a fé e a oração, a nossa fé e a nossa oração. Outra coisa que não devemos nos esquecer é que a minha segurança, a sua segurança, não está na nossa capacidade ou na nossa força. Ela está na presença de Deus na nossa vida. O quanto nós temos fé, o quanto queremos que Deus esteja na nossa vida. Então depende de nós, depende da nossa fé em Deus, para deixarmos Ele trabalhar constantemente em nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu lhe agradeço antecipadamente por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Pai amado, obrigada por estar sempre presente em nossas vidas, por estar sempre presente em todos os momentos, os momentos de tribulação, os momentos de incerteza, Senhor. Nos faz, Senhor, abre os nossos olhos para que olhemos sempre para Ti,
que os nossos olhos estejam sempre fixos em Ti e que a nossa fé nunca termine, Senhor, nunca diminua, que a nossa fé cada vez mais aumente, sabendo das promessas que o Senhor tem em nossas vidas, Pai. Ó Pai, nesse momento eu quero lhe pedir, continue conosco, continue derramando bênçãos grandiosas sobre nós, nossas famílias, nossos lares, Senhor. Esteja em cada casa, em cada lar das pessoas que aqui estão ouvindo essa devocional, Senhor. Amansa-lhe o coração, dê a certeza de que, com fé, ela tudo poderá vencer. Que a fé em Ti é o antídoto, o remédio para os nossos medos. Eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Fiquem com Deus e tenham um bom dia.